Olá, meus amigos e minhas amigas. Muita alegria, muita paz, muita felicidade, saúde e prosperidade na família de vocês. Hoje nós queremos mexer no nosso passado, no meu passado, no seu passado. Por quê? Porque muitas pessoas gostariam de apagar algumas imagens desagradáveis da memória que de alguma maneira nos afetou ou nos entristeceu muito, com uma coisa muito grave, gravíssima que aconteceu conosco no passado ou mesmo na nossa infância. Porém, nós sabemos que tudo isso é natural. Porém, o que geralmente ocorre é exatamente o contrário do que nós acreditamos. A maioria dos fatos que causam forte impacto emocional ficam gravados com maior nitidez e relembrado com maior facilidade. Os registros que sofreram uma quantidade maior de emoções passam a fazer parte da nossa memória existencial. Ou seja, sempre estamos relembrando aquele triste fato que aconteceu em nossa vida. Mas por que não conseguimos apagar estas ou algumas dessas imagens ou algumas dessas lembranças? Porque não conseguimos evitar alguns pensamentos de tristezas, de decepções, de mágoas ou mesmo de arrependimento que fizemos no passado? Bom, a complexidade do mundo dos nossos pensamentos e dos arquivos que nós temos na memória, que ainda não é totalmente conhecida 100% pelo homem, que ainda continuam estudando e chegaram à conclusão de que nós só utilizamos 5% dos nossos pensamentos. Por quê? Porque ainda não se sabe, não se sabemos, ou ninguém sabe como e por quê, de que maneira que acontece a construção dos pensamentos, ou seja, nenhum ser humano sabe como que se forma os pensamentos na mente humana dentro das nossas cabeças. Sabemos por enquanto, que as pessoas não podem apagar nada da mente. Não temos como nós apagar o passado, o que se passou na nossa vida, mas apenas reescrever certos casos. Nós podemos reescrever a nossa história, a nossa vida. E uma dessas, o melhor a se fazer, é não permitir que qualquer tipo de emoção negativa venha abalar a sua emoção, seu dia a dia, a sua autoestima, a sua confiança. Assim é a nossa mente, nossos pensamentos. Nós temos que estar vigilantes. Por quê? Porque o grande mestre, o mestre dos mestres, quando aqui esteve na Terra, ele já falava sobre os pensamentos humanos, as suas influências e sobre a falta de domínio que teríamos sobre nossos pensamentos. Todos os seus ensinos estavam voltados para o nosso comportamento humano. Como já dizia o conhecidíssimo líder protestante, o Martinho Lutero, que dizia: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Ninguém de nós podemos impedir que os pássaros sobrevoem sobre a nossa casa,
sobre a nossa família, sobre a nossa cabeça. Mas nós podemos impedir e temos capacidade que esses pássaros façam ninhos na nossa cabeça. Ou seja, nós não temos como controlar os nossos pensamentos, os traumas do passado, mas nós temos autoridade de impedir que esses pensamentos ruins, esses traumas do passado, permaneçam vivos na nossa mente. Isso nós podemos fazer. Logo, as pessoas ou nós não temos autoridade sobre o nosso pensamento, mas também nós não podemos os maus pensamentos, deixar que os maus pensamentos, os traumas, as negatividades tomem conta da nossa vida. Há alguma solução para ao menos qualificar os tipos de pensamentos que muitos começam a questionar, a perguntar. E a isso podemos chamar de gerenciamento das emoções. Você, meu amigo, minha amiga, você pode gerenciar, administrar, controlar as suas emoções. Ou seja, quando o indivíduo passa a se preocupar com os seus pensamentos e quais as suas reações diante deles, é óbvio, dizer que todos têm reações diferentes a cada tipo de pensamento. Cada um reage diferentemente com os traumas do passado, porque nem todos somos iguais. Porém, com um certo exercício, a maioria das pessoas você pode administrar de forma equilibrada o seu impacto para a vida cotidiana. As nossas ações têm início no que pensamos, percepção, pensamentos, sentimentos, vontade, atitude e, por último, a ação. Colocar em prática ou executar aquilo que pensamos, positivamente ou negativamente. Depende da maneira que você está administrando os seus pensamentos. Este é um processo que leva a uma ação. O que se vê e o que se ouve estimula os seus pensamentos e influencia as suas atitudes. Muitas vezes pessoas dizem coisas erradas para você e influenciam você a praticar coisas que não são lícitas. Muitas vezes pessoas incitam você a fazer coisas que são reprováveis diante da sociedade. Mas não é necessário se aprofundar tanto nesse assunto. Basta você relembrar, há pouco tempo, um episódio muito triste que aconteceu em São Paulo, em que o Cláudio Meira, você lembra disso aí, faz pouco tempo, um jovem estudante entrou no cinema atirando nas pessoas que ali estavam. Não foi nenhuma surpresa, após o fato, a constatação da influência dos jogos, dos games aos quais esse jovem jogava costumeiramente, ou seja, ele foi enchendo a mente dele com aquela situação, com aqueles jogos de matar, matar, matar. Chegou um momento que ele achou que aquilo ali era normal. Ele foi influenciado porque ele não vigiou os pensamentos dele. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender o seguinte, que é claro que somente um jogo, você jogar, não irá determinar o comportamento de uma pessoa, mas a repetição do mesmo torna-se um hábito e uma arma contra si próprio. Você já ouviu dizer que os olhos e os ouvidos são as janelas da alma?
E um outro ditado que diz: somos transformados pelo que contemplamos. Então nós temos que estar vigiando atentamente os nossos pensamentos, tomar muito cuidado com os aconselhamentos de pessoas que querem o nosso mal, pessoas que nos orientam para adentrarmos a um caminho sem volta, pessoas que nos orientam a pularmos no abismo, a destruirmos o nosso lar, a nossa família. Diante da sociedade, quando nós erramos, nós pagamos pelos nossos erros. Muitas vezes somos impedidos até de ver, de abraçar, de beijar os nossos filhos, esquecendo que os nossos filhos é uma bênção que o Criador deu para nós. Muitas vezes os homens colocam um limite para não nos aproximarmos da nossa família, esquecendo que aquela família nossa foi constituída por Deus e que nenhuma lei humana pode ser maior do que a lei do Criador do universo. Eu digo isso com toda clareza e com toda certeza, com toda a convicção. Por quê? Porque eu que falo com você, eu fui uma pessoa no passado emocionalmente totalmente desajustada por causa da falta desta base na minha vida. E a ausência desses alicerces resultou em quase 40 anos de sofrimento. Por quê? Porque eu ouvia pessoas malignas, pessoas que aparentavam querer o meu bem, mas que, na verdade, estavam usando de subterfúgio comigo para destruir a minha família, para destruir a minha vida, o meu caminho que eu tinha traçado, para destruir os meus sonhos, os meus projetos que eu tinha formalizado para que no futuro eu pudesse usufruir com a minha família, com os meus filhos, com os meus netos. Infelizmente, eu caí nessa armadilha da influência, da mentira e da indução. Porém, hoje, 30 anos depois, eu aprendi a controlar, a administrar os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas ações, os meus planos e os meus projetos. E eu digo com toda certeza para você, somente Deus pode mudar a minha vida. Somente Deus pode mudar os meus planos. Mas esses planos que eu criei dentro da minha cabeça são planos, são projetos, são ações positivas que têm trazido benefício para mim e têm trazido benefício para minha família e têm trazido benefício para a sociedade. De que maneira? Eu aprendi a não condenar. Eu aprendi a perdoar. Esse é o único sustentáculo que tem me permanecido, que tem me sustentado em pé. O perdão. Não condene, em hipótese alguma, aquele que errou, porque você também errou. Você também tem defeito. Aquela pessoa lá é cheia de defeitos, mas você também tem defeitos. E quando você está apontando o defeito daquela pessoa,
Na verdade, você está apontando os teus defeitos. O que você está vendo, analisando e julgando nele ou nela é tudo que você tem. Então, do momento que você parar de julgar, analisar e condenar, do momento que você colocar o perdão na frente daqueles que te magoaram, daqueles que te machucaram, daqueles que falharam com você, daqueles que machucaram você lá no passado e que deixou todo esse trauma em você. Do momento que você perdoar a essa pessoa que fez o mal para você, e do momento que você perdoar a si próprio e dizer a você mesmo: eu me amo, eu me aceito da forma que eu sou, eu me perdoo de todos os meus fracassos e eu me liberto de todo e qualquer pensamento que traga a destruição, a tristeza e que venha a abalar o meu emocional. Quando você aprender a fazer isso no dia a dia, logicamente você não vai fazer isso de um dia para o outro. Mas se todo dia cedo você levantar e dizer: eu perdoo aqueles que falharam para comigo, e perdoo a mim que também falhei com aquela pessoa, então aí sim você estará administrando os teus pensamentos e todos aqueles traumas que você carrega com você, aquele sentimento de tristeza, de angústia, ansiedade, mágoa, arrependimento, tudo isso vai, sumir da tua mente e do teu coração. Aprenda a administrar os seus pensamentos. Aprenda a reescrever a sua história, cheia de glória, de conquistas e vitórias. Gratidão ao Eterno Criador dos céus e da terra. Um abraço a todos.